Olá, alunos, aqui é o professor Luiz. A gente vai iniciar a nossa aula sobre a evolução dos modelos atômicos. Nessa aula eu vou falar resumidamente, né? A gente não vai se aprofundar na descoberta do modelo, mas a gente vai entender como é que ele funciona e as principais características. A gente vai tentar observar uma imagem e identificar que ele é o modelo atômico dessa pessoa. No caso aqui é o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Thomson foi o primeiro modelo elétrico, que tinha a parte negativa, que é o elétron, e a parte positiva, que é o próton. Aqui já vai modificar a ideia de modelo atômico e é o modelo que é mais usado hoje em dia, tá? O modelo de Rutherford ele vai estar associado ao sistema planetário, né, que é aquele sistema solar, onde o Sol é o centro do universo e os planetas orbitam, giram ao redor desse Sol. A ideia aqui do modelo atômico de Rutherford é basicamente isso, semelhante a esse sistema solar. Então, em 1911, a gente tem os experimentos de Rutherford que colaboraram para a evolução do modelo atômico. Tá? Então, nesse experimento, Rutherford, que nasceu em 1871, ele trabalhava com ondas eletromagnéticas, raio-x, radioatividade. Ele conseguiu entender que o átomo ele é dividido em duas regiões. Uma região é chamada de eletrosfera e a outra região é o núcleo, através desse experimento aqui. A gente não vai se aprofundar no experimento, tá? Não é o objetivo aqui, a gente tem que entender como é o modelo atômico de Rutherford, mas nesse experimento ele aplicava raios, né, partículas alfa, em uma placa de ouro. Né? Esse experimento aqui é chamado experimento de placa de ouro. O experimento de Rutherford. Então, nessa placa de ouro, quando era submetida às partículas alfa, parte dela era desviada e outra, a maior parte passava direto. Tá? Pequena parte, pequena porcentagem dos raios era desviada e outra parte, a maior parte, passava pela placa de ouro. O que esse experimento contribuiu para a evolução do modelo atômico? Nesse experimento, ele pôde observar que o núcleo, ou melhor, que o átomo é dividido em duas regiões. Uma região pequena, que é o núcleo, e outra região maior, que seria a eletrosfera. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Não. O que ele percebeu nesse experimento é que os raios alfa, as partículas alfa, se desviavam porque elas se chocavam com o núcleo, já que as partículas alfa tinham uma carga positiva, então quando ela se chocava com o núcleo, ela se desviava, tá? E a maior parte passava porque há uma distância bem significativa entre o núcleo e a eletrosfera. Então, o átomo ele é formado basicamente pela eletrosfera e o núcleo é pequeno. Então, pequena parte das partículas alfa elas se desviavam porque chegavam perto do núcleo. Então, ele, através desse experimento, conseguiu ter essa ideia aí sobre o modelo atômico. Então, Rutherford, em resumo, ele disse que o átomo seria semelhante a um sistema solar. O núcleo representaria o Sol e os elétrons seriam os planetas, girando em órbitas circulares e formando a chamada eletrosfera. Então, aqui eu tenho a eletrosfera, que seria formada pelos elétrons, e o núcleo seria formado pelo próton. Então, a representação aqui esquemática do modelo atômico de Rutherford é basicamente essa. Eu vou ter uma região pequena, que é o núcleo, que ele é positivo, onde tem os prótons e nêutrons, tá? E na região da eletrosfera, eu tenho os elétrons, que seriam partículas de carga negativa, tá? Essa eletrosfera pode variar dependendo do tamanho do átomo. Então, o modelo atômico de Rutherford é o sistema planetário formado pelo núcleo positivo e os elétrons e um núcleo positivo formado pelos prótons. Tá? Nesse núcleo, a gente sabe que vai ter nêutrons e prótons. Tá?
Outra coisa interessante aqui é a relação da a carga massa do elétron, próton e nêutron. A massa do elétron é muito pequena, então a massa atômica do átomo se concentra no núcleo. Tá? O núcleo é onde vai dar a maior massa, relevância da massa atômica desse átomo. Como a massa do elétron é muito pequena, é 1 por 1836, essa eletrosfera ela não tem uma massa significativa. No entanto, a carga do elétron ela tem o mesmo valor da carga do próton, mas a massa é muito pequena. Tá certo? Então, a massa atômica do átomo vai se concentrar no núcleo, porque o próton e o nêutron têm uma carga muito maior do que o do elétron. Tá certo? Então, a gente chega ao final desse estudo sobre o modelo atômico de Rutherford e vamos terminar o nosso quarto modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr.